Bem, amigos, será que tá valendo a pena investir nela, ó? Na Cosan, hein? Bom, nesse vídeo você vai ter acesso a uma análise completa da empresa e eu tenho certeza que você vai conseguir responder a essa pergunta. E é claro que lá no final eu vou te dar a minha opinião também. Então vamos partir para a análise aqui da empresa. Antes, é importante você saber que não se trata nem de recomendação de compra e nem de venda. Eu vou te apresentar a minha análise pessoal. Então use o vídeo para fins educacionais e tome suas próprias decisões. Então vamos lá, olha só. A Cosan é uma empresa, uma holding que contempla 6 outras empresas no seu portfólio. Então você pode observar aí, né, que fazem parte da Cosan a Raízen, que é uma empresa de açúcar, álcool, posto de combustível, loja de conveniência, a Rumo, que é uma empresa de logística ferroviária, trens, né, a Compass, que é uma empresa de gás natural, a Radar, que é uma empresa de propriedades agrícolas, né, a Moove, ela produz e comercializa lubrificantes, óleo para veículos e indústrias de um modo geral. E a Vale, que é uma das maiores mineradoras do mundo. Então veja que a Cosan é uma holding que contempla vários negócios diferentes e bem interessantes, não é mesmo? Bom, a empresa, veja que ela foi aumentando de cotação ao longo dos anos, atingiu o seu pico aqui em 2021 e de lá para cá você vê que as cotações vêm diminuindo aqui, ó, na tendência do gráfico você vê, né? De qualquer modo, né, podemos observar que embora quem tenha investido há 2 anos esteja aqui com um prejuízo, quem investiu há 10 anos está aqui com mais de 100% de rentabilidade na empresa, né? Então, uma rentabilidade que não é nada mal, né? Em relação ao lucro e à cotação, você pode observar que algumas vezes a linha do lucro, que está de verde, cruzou a linha da cotação. Ó. Então, veja, ó, ela cruzou aqui, a cotação subiu, cruzou aqui de novo, a cotação subiu, e veja só, aqui ela está cruzando de novo. Veja que o lucro da empresa subiu bastante em 2021, né? De 2018 até 2021, e a cotação acompanhou. E aí, ó, o lucro da empresa deu uma caída, depois se recuperou, mas você observa que a cotação vem aqui e continua caindo, né? Então, quem sabe essa linha de marrom não se encontre cruzando novamente a linha do lucro, né? Então, veja que há uma certa correlação, mas nesse momento está aqui, ó, o lucro para baixo, a cotação para baixo, perdão, e o lucro subindo, né? Tomara que a empresa consiga apresentar mais lucros ao longo dos anos para que a cotação dela também venha a crescer. Bom, então vamos analisar aqui os nossos critérios. O primeiro deles é a renda passiva, né? Então pode observar que a empresa não tem apresentado uma grande lucratividade em termos de margem líquida, né? Um lucro de 3,95%, considerando os últimos resultados apresentados e a cotação de hoje, um dividendo aqui de 2,9% para um payout que não é baixo, né? Um payout aí em torno de 73%. Então, não é uma empresa que tem pago dividendos maravilhosos, vamos dizer assim. Mas paga, né? Paga dividendo. Então, olha só o que está acontecendo aqui. Se a gente for ver a métrica de lucro por ação, podemos observar que de 2019 para cá, a gente vem aqui, ó, observando uma linha decrescente, né? O lucro que já chegou a ser de R$ 5,00 por ação, hoje está de 58 centavos por ação. Então, a empresa tem comprometido aqui a sua margem de lucro, né? E, naturalmente, que o dividendo acompanha essa linha. O dividendo que já foi ali em torno de 5,6%, hoje está abaixo da média em 2,9%. Né? Além disso, observe que, mesmo assim, o payout segue ali mais ou menos perto da média, né? Em torno de 73%, 70%, 75%. Bom, em relação à precificação, será que a empresa está barata, hein? Bom, se a gente olhar aqui a relação preço por lucro, não está barata não, né? O lucro que a empresa produz hoje pela cotação dela retornaria em 25 anos. Não é um número baixo. Mas se a gente olhar as outras métricas, dá para observar aqui, ó, preço pelo patrimônio da empresa em 1,3, não está caro, né, um leve ágio aí. Um preço pelo lucro operacional, pelo caixa que a companhia gera. Aqui a gente vê que em 2 anos de caixa gerado, a gente tem o retorno da cotação. Então, é uma métrica bem barata aqui, né? Em relação ao preço pela receita operacional, de igual forma, né? Em menos de um ano, a receita atinge o preço por ação da companhia, né? Bom, observe que essa relação preço-lucro ela vem diminuindo. Então, embora a empresa não esteja barata por essa métrica, observe que ela vem barateando ao longo dos anos, né? Já foi de 46, depois 41, depois 33 e hoje a gente está na relação de preço sobre lucro em 25,14. A expectativa é que os lucros da empresa cresçam para que esse múltiplo continue reduzindo, né? Bom, em relação ao preço pelo patrimônio também a gente vê uma tendência, né, de a empresa estar sendo barateada ao longo dos anos.
né? Então ela vem aqui se tornando mais barata por esse índice. Em relação ao preço sobre caixa gerado, também a mesma relação. Bom, então se a Cosan não for uma empresa que está barata, é certo que hoje ela já não está tão cara como foi no passado. Os indicadores de preço dela vêm se reduzindo ao longo dos anos, né? Veja aqui também, ó, a relação de preço sobre receita segue nesse mesmo ritmo. Bom, em relação à rentabilidade, podemos ver que a empresa apresenta aí uma margem de lucro bruto e uma margem de geração de caixa bem decente, né? O lucro bruto aqui em torno de 27%, a geração de caixa em torno de 32,9%, né? E o retorno sobre o capital investido em torno de 15%. Então são métricas aqui que estão razoáveis, porém em relação ao lucro líquido e ao retorno sobre o investimento, né, o lucro sobre o patrimônio, perceba que os números não são tão interessantes assim, né? Então a companhia tem uma margem bruta interessante, a companhia gera caixa, mas em termos líquidos o resultado não está aparecendo. O que é que está acontecendo para esse lucro de 27,6% terminar em 2,7%? Para onde é que está indo essa diferença, hein? Vamos analisar. Bom, primeiro ponto aqui é a receita. Observe que de 2020 para cá, a receita da companhia só cresce, né? Cresceu bastante ali até 2022 e depois deu uma estabilizada em 2023. Isso era esperado, tá? 2017, 2018 e 2019, a Cosan fez aquisições. Então, era de se esperar que essas aquisições trouxessem um incremento de receita. Mas é natural também que os custos tenham aumentado, né? Os custos aumentaram, mas não na mesma proporção das receitas. Então, o que a gente tem aqui? Um aumento do lucro bruto, né? Em 2020, a empresa tinha o lucro bruto em torno de 3,6 bilhões de reais. Hoje, esse lucro bruto está aqui na base de 10,9, quase 11 bilhões de reais. Então, veja que o lucro em reais da companhia está subindo, né? Porém, ó, quando a gente olha para a margem, a relação entre o lucro e a receita, a gente vê que tem mais ou menos ali uma estabilidade. Observe que a média da margem bruta é em torno ali de 28%, 29%, e hoje ela está em 27,6%, até um pouquinho abaixo da média, né? Mas observe aqui, ó, 25, 29, 27, 25, 22, 27%, né? Então está sempre ali naquela média entre 25, 27, 29%. Bom, em relação à margem operacional, mesmo movimento, né? Aqui talvez com um pouco mais de oscilação, mas observe que a média da geração de caixa da Cosan é em torno de 27%, e atualmente ela está com 32%. Então é um número razoável, bem interessante, e veja que está aqui mais ou menos no ritmo que a companhia segue, né? Mas veja que a margem operacional está estável, né? Mas veja o resultado operacional em reais. Uma coisa é você olhar percentualmente, né? A relação entre o caixa gerado, que aumentou, e a receita que aumentou. Outra coisa é você olhar em reais. Em 2020, a companhia gerava 2,4 bilhões de caixa, agora está gerando 13 bilhões de caixa. É um incremento muito grande para o caixa da companhia, que permitirá que ela possa se continuar assim, né, fazendo novos investimentos e melhorar o seu perfil de distribuição de dividendos, quem sabe, né? Em relação ao lucro líquido, a gente observa a mesma direção. Veja que o lucro da companhia está aumentando. 2020 não chegou a 1 bilhão, né? Foi 900 milhões. 2023 nós temos 4,88 bilhões, ou seja, praticamente aqui quintuplicou o lucro líquido da companhia, aqui em termos consolidados nas 6 controladas, né? Mas veja que embora o lucro tenha aumentado em reais, em percentuais ele diminuiu, né? Veja que em 2021 a companhia chegou até aqui 24% de margem líquida e hoje caiu para 2,7%. Então continua o nosso mistério, né? O que é que está acontecendo aqui? Bom, eu posso adiantar para você que o que está acontecendo aqui é que a companhia tem feito fortes investimentos, né? Aqui, adquiriu aí recentemente, por exemplo, uma grande participação na Vale, né? Então, o que a empresa tem feito? Ela tem aproveitado a geração de caixa que ela tem obtido e tem feito investimentos, adquirido participações. E aí, naturalmente, como o dinheiro do caixa está sendo retirado para fazer investimentos, o lucro líquido fica baixinho, né? Bom, o ROI, né, o retorno sobre investimento, veja que até 2020 vinha numa linha crescente e aí veio aqui a reduzir, né? Temos aqui uma redução percentual, e o retorno sobre o capital do acionista, esse sim, a gente observa que a companhia vem numa linha crescente. Atualmente esse indicador está em 15%, acima da média, que é de 11%. E aí chegamos ao endividamento. Veja que a Cosan tem uma dívida alta, né? Uma dívida bruta aqui de 62 bilhões. É uma dívida considerável, especialmente se a gente olhar aqui para o patrimônio da empresa, que é de 20 bilhões. Isso quer dizer que a dívida da companhia é aproximadamente 3 vezes superior ao seu patrimônio. Está alta, né? Porém, ela tem aqui 14 bilhões em caixa, em disponibilidades. Por isso que a sua dívida líquida, se a gente pegar os 62
bilhões da dívida bruta, menos os 14,6 bilhões que ela tem, em caixa, a gente chegaria a uma dívida líquida de 47 bilhões. Né? É uma dívida alta? É uma dívida alta. Mas veja que a companhia gera 13 bilhões ao ano de caixa. Né? Então, aqui em menos de 4 anos, com o caixa que ela gera, a empresa seria capaz de acabar com essa dívida. Né? Bom, vamos analisar aqui os históricos. Observe que de 2020 em diante, a dívida bruta veio aumentando. Né? A empresa aumentou seu endividamento. Né? Observe aqui que a relação da dívida em relação ao patrimônio vai aumentando. Era de 1,43 vezes o patrimônio, hoje a dívida é quase 3 vezes o patrimônio. Né? Porém, em relação ao caixa gerado, a gente vê um movimento também, né, ascendente. Em 2019, com 2 anos de geração de caixa da companhia, ela zerava sua dívida líquida. Hoje essa relação está em 3,6, mais um índice que demonstra aqui que o endividamento da companhia vem em tom crescente. Porém, a gente observa que se trata de uma dívida controlada, especialmente pelo cronograma, veja só. Esse cronograma de pagamento da dívida passa ali de 2032, então está bem alongado. E é interessante a gente observar que como a companhia gera caixa, lembra que eu te falei que ela, em 4 anos de geração de caixa, seria capaz de zerar essa dívida? Pois bem, observe que pelo cronograma, ó, 2024 ela vai ter que desembolsar bem pouquinho, 2025 também bem pouquinho, 2026 bem pouquinho, e ali em 2027 é que o cronograma começa a pesar mais. O que isso significa? Que nesses 3 exercícios a companhia pode acumular caixa suficiente não só para ter tranquilidade para fazer esses pagamentos a partir de 2027, mas especialmente para reduzir a sua dívida líquida. Ela gerando caixa, ela vai ter uma proporção de dinheiro guardado bem mais relevante em relação ao montante da dívida do que tem hoje. Então, é um endividamento controlado que oferece oportunidade de redução nos próximos 3 anos se a companhia continuar gerando caixa. E o endividamento de curto prazo também está bem controlado, porque a liquidez corrente aqui da companhia está em 1,6. Ou seja, ela tem mais de 1 vez e meia em caixa dos valores que ela tem para pagar aí nos próximos 12 meses. Então, o endividamento de curto prazo está controlado. Pelo critério crescimento, observe que nos últimos 5 anos a Cosan cresceu as suas receitas, nós vimos isso aqui no gráfico, 23,82%, e cresceu os seus lucros, nós vimos aqui também no gráfico, 14,49%. Então, nós podemos caracterizar a Cosan, sim, como uma empresa de crescimento. É uma empresa que tem feito investimentos, que tem adquirido participações e que tem crescido tanto em receitas como em lucros. Né? Observe aqui o gráfico, né, do CAGR, que é o indicador que mede o crescimento das receitas, como ele vem aqui ó, numa linha bem crescente, né, bem razoável, bem interessante. Da mesma forma, o indicador aqui do CAGR de lucros também vem numa linha crescente. Então dá para perceber que a Cosan é uma empresa em franco crescimento, tanto em tamanho, tanto em receita, como em lucro. Porém, a gente observa que a empresa aparentemente não tem margem de segurança. Né? Como o dividendo dela é baixo, pelo critério do Basel, o valuation ficaria baixo também. Né? Então, pelo Basel, o valor da Cosan hoje, né, seria de R$ 9,67. Então, a margem aqui seria negativa. Da mesma forma, para Graham, como ele considera o lucro por ação e o valor por ação, também estaria, né, um valor abaixo da cotação hoje, com uma margem de segurança negativa. Então, para esses 2 métodos aqui, a Cosan ainda estaria cara. Em que pese, a gente tenha visto que os indicadores de precificação estão diminuindo ao longo dos anos e, pelo que a gente observa aí, a trajetória é que diminua mais ainda. André, você está dizendo que a cotação vai despencar? Nada disso. O que eu avalio aqui é que há uma tendência da receita e do lucro da companhia aumentarem numa velocidade maior do que as suas cotações. Então vamos para as conclusões do vídeo. Né? Não há dúvidas de que a margem de lucro está baixa, sofreu nos últimos anos, então o lucro por ação veio caindo de 2019, 2020 para cá. Bom, a companhia também pode se destacar que ela paga dividendos abaixo da média tanto para quem acompanha empresas pagadoras de dividendos, como pela própria média da empresa, da Cosan, né? Mas em termos absolutos vem crescendo ao longo dos anos. Né? Então é uma empresa promissora no quesito dividendos. Bom, aparentemente está mais barata do que nos últimos anos, porém a gente viu que não há margem de segurança confortável aí pelos critérios de Basel e Graham. Né? No entanto, não há dúvidas, é uma empresa que revela crescimento, tanto de lucros como de receitas. É uma empresa que tem margens bruta, operacional e de retorno ao capital do acionista bem razoáveis, né? Estão ali seguindo mais ou menos uma média, porém a gente viu que a margem líquida e o ROI vem diminuindo, provavelmente pelo fluxo de investimentos que a empresa tem feito e, naturalmente, pelo aumento da dívida. Né? Por falar em dívida,
é uma empresa que está com endividamento crescente. A gente viu que o endividamento cresceu nos últimos anos, em que pese estar bem controlado, muito bem controlado, mas cresceu. Então, isso para mim é um ponto de alerta. Eu, particularmente, não gosto de investir em empresas que estão endividadas. Porque quando a empresa fica com uma dívida muito grande, ela fica com a obrigação de ter um bom resultado para poder fazer frente a esses pagamentos. Então, coloca ali uma carga mais pesada em cima da empresa. E se por acaso, por algum motivo, por uma crise, algum fato qualquer que faça com que o lucro não venha, aí esse endividamento pode se tornar perigoso da noite para o dia. Então, é um sinal amarelo aqui esse endividamento da companhia. Mas a gente viu que a dívida não compromete, pelo menos aí nos próximos 3, 4 anos, né? E além disso, a empresa tem feito investimentos, bons investimentos, e tem aumentado tanto as suas receitas como os seus lucros. Então, a nossa conclusão é de que sim, a Cosan apresenta um bom negócio, apresenta, aliás, negócios bons e lucrativos, é uma empresa geradora de caixa, é uma empresa geradora de riqueza, é uma empresa pagadora de dividendos, embora o dividendo dela esteja pouquinho, porém, na relação ainda de preço por lucro, ela não está barata, que é um outro sinal amarelo. Então, na minha percepção, é uma boa empresa, tem bons fundamentos, uma expectativa de crescimento futura, porém, ao preço de hoje, eu não diria nem ao preço de hoje, aos lucros que ela gera hoje, dado o preço que ela é comercializada, ela é negociada, eu penso que não há uma barganha, né? Não está barata a ponto de ser uma barganha da Bolsa. Por isso, é uma ação que eu acompanho, que está no meu radar, mas que não comprarei, pelo menos agora. É uma empresa que não está na minha carteira e, por enquanto, vai ficar aqui só no radar. E você, hein? Você tem Cosan na carteira? Está investindo? Está aportando? Me conta aqui embaixo nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.